Olá pessoal, nós aqui na escola adoramos história, porque é o passado que justifica o presente. Então nos nossos cursos nós damos muita ênfase a essa evolução histórica, para que você entenda o porquê de tanta modernidade nos dias atuais. Então eu trago aqui hoje a temática organização das placas e dispositivos de um computador. Começando primeiramente pela placa de rede, trazendo esta informação que a Xerox, a empresa americana Xerox, foi uma das empresas precursoras nesse assunto, quando desenvolveu nos anos 80 uma conexão com 100 estações de trabalho na Universidade do Havaí. Ela foi precursora no projeto Internet em 1973 e isso resultou na evolução dessas placas, como podemos observar na imagem abaixo. Essa aqui é uma placa de rede Arquinet, com a sua especificação em inglês aqui presente, a Attached Resource Computer Network, que chega ao mercado em 1977. Em seguida, em 1980, a IBM lança a Token Ring, desenvolvida no ano de 1980. Então, qual é a função básica de uma placa de rede? Permitir a conexão de um computador com outros computadores organizados em rede ou através da internet. Esse conceito de rede surge com o avanço da telefonia a partir da década de 60. Veja abaixo um modelo da placa de rede wireless, aqui já com a internet, as antenas, como nós observamos nos desktops. Isso aqui é muito comum, e a estrutura da placa com os seus componentes. Essa aqui é uma placa de rede da TP-Link. Então, o que permite a rede? A rede permite que as pessoas de uma empresa ou de empresas diferentes, mas com projetos em comum, possam trabalhar em conjunto, favorecendo assim o aumento da produtividade, mantendo os dados e informações do sistema à disposição de todos eles para consultas. As redes podem ser definidas como LAN, são redes individuais, a MAN, que são redes para circuitos urbanos, e a WAN, que são operações de longa distância. Então, sempre que você for se envolver em rede, qual é o tipo de rede que você vai operar? A LAN, a MAN ou a WAN? Historicamente, entre as décadas de 50 e 80, a IBM desenvolveu um sistema de rede para o governo americano com a finalidade de detectar bombardeios russos durante a Guerra Fria. Então, o computador sempre sendo requisitado por parte do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, para aumentar a performance de ataque ou de defesa. Esse sistema ficou conhecido como SAG ou SAGE. A placa de som. O seu computador, o seu notebook, além da placa de rede, tem uma placa de som também. Então eles trabalham com multimídia, os computadores atuais. Os antigos não. Mas hoje você tem uma placa de som porque o seu computador ele tem recursos multimídia. Isso exigiu que os fabricantes apresentassem a placa de som para proporcionar um efeito sonoro melhor nessas operações que você faz com filmes, com games e assim sucessivamente. Dessa forma, todos os computadores, tablets e smartphones têm a sua respectiva placa de som. Esse processo ocorre entre 1996 e 1998, quando esses kits começam a ser popularizados. E a Creative Labs já havia criado em 1989 a placa Sound Blaster. Essa placa converte sinais sonoros digitais em áudio analógico para ser reproduzido em alto-falantes ou caixas de som e fones de ouvido. Então aqui temos o modelo da placa de som da Sound Blaster. O seu computador, desktop, notebook também tem uma placa de vídeo. Trata-se do dispositivo responsável em administrar e controlar imagens e vídeos disponíveis em telas dos computadores,
como por exemplo imagens 2D, 3D, renderização de gráficos. E a IBM foi a primeira a criar o dispositivo em 1961, substituindo os cartões impressos. Então, com o avanço das placas VGA e Super VGA, os monitores começaram a melhorar a performance de apresentação das cores no monitor. Lembrando que no início, não existiam cores, eram monitores monocromáticos, uma única cor. E a partir de então, avanços ocorreram. E isso é um tema muito interessante para nós que gostamos de inovação. A empresa NVIDIA se consagra pelo desenvolvimento de placas de vídeo de alta performance a partir de 1995. Agora tem um detalhe interessante, nos computadores antigos as placas de vídeo eram fixadas à placa-mãe, tal como a memória RAM. Com o passar dos anos elas foram desvinculadas e os computadores eles passaram a ser montados com diversas placas separadas e conectadas à placa-mãe. E isso possibilita a melhora de upgrade, inclusive. Esse dispositivo possui um processador dedicado que retirava o trabalho do processador. Então, quando você tem uma placa de vídeo, nessa placa de vídeo tem um processador específico para não sobrecarregar o processador do seu computador. Então, todo o trabalho de vídeo, de imagem, é tratado nesse processador específico que está presente na placa de vídeo. Então, o mercado de placas de vídeo passa a ser dominado pela NVIDIA e pela AMD. Importante também você da área tecnológica conhecer as empresas líderes no segmento. Aqui temos um exemplo de placa de vídeo. Agora, a placa-mãe, como surgiu a placa-mãe aqui, interliga todas as demais placas. Novamente, uma contribuição da IBM. Em um de seus computadores lançados em 1982, que já alojavam uma CPU e a memória RAM, portas para teclado, fita cassete, hoje disco rígido, e nela que as demais placas são conectadas para a composição final das funções de um computador. Então, os modelos de placa-mãe eu listei aqui nesse tutorial. Modelo AT de 1983 a 86, modelo ATX de 87 a 2002, modelos BTX a partir de 2003, melhorando a ventilação interna, modelo LPX da Compaq com a presença de slots para permitir PCs mais finos, uma presença muito forte da Compaq nesse período, e o modelo ITX que permite a montagem do computador mais compacto com todas as placas integradas à placa-mãe. Então temos aqui um exemplo de placa-mãe. Depois vou disponibilizar um vídeo de uma placa-mãe que nós temos aqui na escola, para que vocês visualizem melhor as características. E aqui a gente dá uma importância também a BIOS, que é um dispositivo presente na placa-mãe que permite o controle do uso dos dispositivos assim que o computador é ligado. Então, por exemplo, controle de hora, todas aquelas informações que aparecem assim que o sistema operacional está sendo carregado na tela do seu computador, essa função é específica da BIOS. E também tem a presença do chipset na placa-mãe, que é um dispositivo responsável em controlar diversos dispositivos de entrada, input e saída, como barramento, memória e periféricos. Geralmente constituído de ponte norte e ponte sul. Parece-me que desculpa, tudo isso foi integrado a um único processador e não há nos notebooks novos a ponte norte e a ponte sul. Mas eu preciso averiguar isso com mais segurança, ok? Nos próximos vídeos vamos tratar desse assunto. Então esse aqui é o famoso chipset, que é importante para que você identifique assim que você abrir o notebook no processo de desmontagem. E aqui a importância do monitor, a história do monitor começa em 1922, com os primeiros dispositivos de tubos catódicos, mas em 1961, com o advento da LED, o monitor ele passa a sofrer algumas transformações. E aqui nós temos um dos primeiros modelos de computadores da IBM, monocromático,
não tinha condição nenhuma de gerar recurso gráfico como ocorre hoje em dia, mas possui apenas uma única cor. Eu vivenciei esse momento aqui quando comecei a trabalhar. Usei exatamente esses tipos de computadores. Tinha também a opção da cor azul ou laranja. No início dos anos 80, esses tubos catódicos, de raios catódicos, são substituídos pelo cristal líquido, as telas de LCD, que foram incorporadas aos computadores a partir dos anos 90. Então, os raios catódicos, eles, segundo pesquisa feita, são prejudiciais à vista. Os displays de LCD são menos prejudiciais. Tá? Então, ocorreu assim um benefício em termos de saúde para nós, usuários dos computadores, com essa inovação. Recentemente, outros tipos de monitores estão sendo apresentados, né? Temos o LCD com LED, o OLED com princípio de plasma na sua tecnologia e presença de moléculas ao invés de cristal líquido, mas nós já estamos chegando nos monitores 3D e monitores holográficos. Então, olha só que evolução e que inovação nós estamos vivendo nos dias atuais. A tecnologia não para, isso é muito bom. Aqui um dispositivo da Sony. Então a Sony não morreu aí no mundo dos monitores, ela continua bastante presente, embora a venda de televisores tenha caído nos últimos anos em função da presença das sul-coreanas Samsung e LG. E aqui um outro componente presente nos computadores são os discos rígidos, que vale a pena a gente tratar um pouquinho dessa questão histórica também. Então, o primeiro disco rígido tinha capacidade de apenas 5 megabytes, ou seja, 5 milhões de caracteres. Foi criado também pela IBM, lançado em 1950 com IBM 305. Foi o que? Foi uma encomenda da Força Aérea Norte-Americana. Tinha 50 discos magnéticos com 50 mil setores. Em 61, a IBM lançou outro dispositivo com capacidade de 19 milhões de caracteres, o IBM 1301. Agora, o disco rígido de 1962 tinha o tamanho de uma máquina de lavar, então bem diferente desses HDs ou SSDs que nós conhecemos nos dias de hoje. O norte-americano Ray Johnson foi o criador do disco rígido, e aqui é o Ramac 305 da IBM. Olha o tamanho do dispositivo. Esse aqui é o Ray Johnson, então agradeçam a ele, né, pela criação aí do disco rígido. E em 1973 foi lançado o Winchester da IBM no modelo conhecido para os dias atuais. A Seagate criou seu modelo, revolucionou o mercado. Lembram-me que qualquer coisa era o hard disk da Seagate. E em 1997 ela lança o seu HD com velocidade de 7.200 RPM. Em 2015, 15.000 RPM, ela passa a liderar o mercado. Esses dispositivos até então são mecânicos, porque eles sofrerão uma transformação com o passar dos anos, com um outro processo de armazenamento por setores e não mais mecânicos. É o que nós chamamos de SSD. E aqui a gente consegue mostrar para vocês a diferença entre um e o outro. Aqui nós temos o HD, aqui nós temos o SD. Não dá para ver tanta diferença, a não ser que possamos visualizá-los abertamente. Aqui é o HD mecanizado e esse aqui já é o SSD com outro formato de memória dentro dos chips. Tá? Então a mecânica nesse aspecto morreu e deixa de ser utilizada em função dessa inovação que é mais uma conquista do mundo da eletrônica. A mecânica em vários dispositivos eletrônicos, aparelhos eletrônicos, vai desaparecendo. Isso vai gerando, obviamente, um desemprego no segmento e, ao mesmo tempo, abrem-se novos mercados e novas frentes de trabalho para o mundo realmente digital. E aqui o leitor de CD-DVD, que também faz parte de muitos notebooks, mas que em função aí das novas tecnologias de streaming,
Hoje você consegue fazer download, né, de programas. Os CDs, eles perderam importância. O DVD, né, que foi tão vendido na época dos filmes, das videolocadoras, eles perdem em função do avanço do streaming com o passar dos anos. Mas nós tivemos uma participação muito forte da Toshiba, da Panasonic, da Philips, da Sony. Em 1995 popularizam o dispositivo para leitura de CD e DVD. E aí, né, o que aconteceu? Veio o streaming, veio o download digital e a tecnologia ficou superada. Assim como agora temos o armazenamento em nuvem, não justificando a presença de HDs com tanta necessidade dentro dos notebooks ou desktops. O CD foi produzido nos anos 80, enquanto o DVD se populariza a partir de 1995. Então eles surgiram e substituíram os famosos VHS, Betamax, fitas de vídeo, cassete dos anos 80. Então tudo isso passou a ser tecnologia superada. Em 1997 os DVDs se popularizam no Japão e o mercado de locação de filmes explode no mundo. Então esse aqui é o leitor de DVD CD que finalizamos nesse tutorial. E enfim, esperamos que tenhamos, através desse tutorial, apresentado, deixado bem claro aí a forma como a indústria da eletrônica, a indústria de computadores realmente passou por um processo frenético de evolução, a ponto de talvez nos perdermos se não fizermos uma retrospectiva. Tá? Então, para você que é jovem, é fundamental, através das nossas aulas, dos nossos tutoriais, você possa resgatar essas informações e entender o presente. Essa é a nossa proposta. Então, obrigado pela atenção.